Ferida do abandono. A ferida do abandono, ela tá muito ligada ao pai, tá? Ao gênero oposto, mas também muitas mulheres experimentam isso em relação à mãe, tá? O que significa o abandono? É diferente da rejeição? Sim, é diferente da rejeição. Porque, por exemplo, o abandono, ele é uma ferida que está ligada ao fato de você ter sido trocada por algo mais importante. Pais que trabalhavam demais. Se você tinha um irmão ou uma irmã que precisava de muitos cuidados, um irmão especial, um irmão que tinha mais sintomas e doenças, que tinha mais problemas de saúde. Em geral, aquela criança que não é tão problemática, que ela vai ter que se virar sozinha. Ela adultece antes do tempo, porque ela foi uma criança abandonada. Ah, mas nunca me faltou nada. Mas existiu, pode sim ter existido a ferida do abandono. As feridas são apenas ligadas aos pais. Muitas vezes, ao longo da vida, o que acontece? As repetições das feridas iniciais, as feridas que estavam lá na base. Então, se você percebeu que seus pais tinham coisas mais importantes para fazer do que cuidar de você, você vai com essa ferida aberta para a vida, você não fez as limpezas uterinas para se libertar desse padrão doentio, o que acontece? Você vai vivenciar o sentimento de ser trocada, de se sentir abandonada, de se sentir deixada de lado muitas vezes na vida. Exclusão. A exclusão está muito ligada à ferida do abandono. Então a criança, por exemplo, que se sente abandonada pelos pais, ela vai para a escola, ela vai se sentir excluída. Ela vai para o grupo de amigos e ela vai se sentir sempre deixada de lado. Essa é a ferida do abandono ativada em nós. Quando nós temos esse sentimento de abandono, nós temos uma carência muito grande, muito grande. E nós tendemos a ficar também em relações e situações indignas para não sermos abandonadas. Nós aceitamos coisas muito ruins, coisas muito pesadas, coisas muito difíceis para não sermos abandonadas. Porque a dor do abandono é tão grande, que eu prefiro ficar num lugar ruim. Tá? E o que mais acomete pessoas, mulheres com a ferida do abandono? Olha que interessante. O medo do abandono é tão grande que a pessoa muitas vezes desenvolve sintomas crônicos para receber amor e atenção. Por exemplo, hemorragias, endometrioses, dores crônicas, aquelas doenças mais pesadas, aquelas doenças... Eu sei um pouco pela minha mãe. Minha mãe é uma que tem muito forte a ferida do abandono. Minha mãe tem artrite, dores nas articulações, problemas no ventre também, que não se resolvem. Então, o que acontece? A pessoa que tem medo de ser abandonada, muitas vezes vai desenvolver e vai ficar com doenças muito graves, muito, muito fortes, para constantemente receber atenção de uma forma doentia, que é através do sintoma e doença. Então eu recebo amor, eu recebo carinho, eu recebo cuidados. Então, muitas vezes, eu até falo isso, né? A mulher que tem a ferida do abandono, ela muitas vezes vai escolher ficar com sintoma e doença porque ela tem medo de perder a atenção e o cuidado se ela fica saudável. E isso é uma coisa muito, muito, muito importante de, se você tem a ferida do abandono, você saber. O maior indício dessas feridas se reflete no útero em geral, com miomas? Não. Vou falando os indícios e as feridas em lugares diferentes, tá? Por exemplo, a ferida do abandono traz sintomas diferentes da ferida da rejeição, tá? Que mais? Medo da solidão. Como que resolvemos
esses sintomas e essas feridas emocionais. Lembrem que cada corpo é único. Cada corpo vai mostrar as suas feridas de formas diferentes. Mas existe uma forma de você limpar na raiz estas feridas, de você começar o processo de limpeza emocional que está adoecendo o seu ventre. Cássia, como é que eu tenho absoluta certeza de qual foi a ferida que adoeceu, que me gerou tal coisa? Cistos nos ovários, por exemplo. Você só vai saber disso começando as limpezas uterinas, porque aí quando você faz esse processo da limpeza emocional uterina, das feridas emocionais, você começa a ter os insights. Foi por isso, foi por aquilo. O seu ventre, o seu útero começa a te trazer essa clareza, começa a te trazer essa consciência. Enquanto nós estamos imersas nas feridas, como a maioria de vocês chega aqui, a gente acha que sabe, mas muitas vezes a gente está bem equivocada, porque a gente está com tanta coisa para resolver que a gente não tem certeza. A gente está muito mais num processo mental de tentar montar um quebra-cabeça, e quando a gente fala de limpeza uterina, a gente fala de limpeza emocional, é um processo não racional, gente. Vocês têm que ter essa consciência também, essa noção, que a gente tem que deixar o nosso corpo falar. O nosso corpo, na verdade, está todo o tempo falando com a gente. O nosso útero está falando com a gente. Os nossos ovários, a nossa vagina, os nossos sintomas ginecológicos, a nossa libido. Tudo isso são mensagens. O que acontece com a gente? A gente não sabe interpretar. Ou a gente está muito tentando trabalhar com a lógica da mente. A lógica do corpo é diferente da lógica da mente. Então, para você, muitas vezes algo que já está totalmente resolvido, para o corpo ainda não está. Por exemplo, questões de abuso, tá? E essa ferida, a Lise Bourbeau, que foi essa estudiosa das feridas emocionais, ela não incluiu, tá? Mas sim, quando eu falo de limpeza uterina, eu falo demais da ferida do abuso. Por quê? Porque muitas mulheres, e sempre quando eu faço essa pergunta nos meus stories, a taxa de resposta é mais de 80% de mulheres que já sofreram abusos. E a ferida do abuso, quando ativada, ela prejudica demais a sexualidade da menina e da mulher, tá? Por quê? Porque você vai reviver o trauma do abuso toda vez que você vai ter algum tipo de relação. Por isso que dói, por isso que resseca, por isso que muitas vezes dá candidíase, por isso que muitas vezes dá cistite. Por quê? Porque é como se a sua vagina, o seu canal vaginal, a sua ionis estivessem te protegendo de um abuso. O corpo não entendeu que aquele abuso acabou. O corpo, gente, ele não entende quando o trauma acaba. Para ele, aquilo está sempre sendo revivido. Você tem que avisar o seu corpo que aquela situação traumática, dolorida, acabou. Então, a limpeza uterina é exatamente isso. É você explicando, você fazendo o seu corpo entender que ele não precisa mais se defender das feridas, do trauma. É você descongelar o seu corpo, o seu ventre do trauma. Por isso que o prazer retorna, a libido retorna, a lubrificação retorna, a saúde retorna. Porque você descongela, desbloqueia esse ventre, certo? E as feridas do abuso pode ser apenas sexual? Não necessariamente. Não necessariamente. Existem abusos psicológicos, existem abusos emocionais, tá? Como chantagens, como coação, sabe? Você se sentir obrigada, chantageada, né? Que mais? Existem abusos de muitas formas. Abusos financeiros, abuso de poder no trabalho, por exemplo. Eu já tive casos de alunos que estavam apresentando candidíase crônica. Ó, a ferida do abuso está muito ligada à vagina, canal vaginal, tá? Cistites, candidíases, dor na hora da relação, falta de lubrificação. Presta atenção nessas coisas, você que tem esses sintomas.
E essa aluna tinha candidíase de repetição, tal. E aí, ela foi começar a limpeza uterina, até que ela teve a compreensão, a tomada de consciência, a virada de chave que ela estava apresentando essa candidíase de repetição por conta de uma chefe abusiva que ela estava tendo. E aí, você entende que somatizou no corpo. Por que somatizou? Porque o ventre, o útero está conectado com as emoções. E dependendo da emoção e da ferida emocional, vai desencadear sintomas e doenças diferentes. Então, como era uma ferida, ela se sentia abusada, desrespeitada naquela situação, o útero armazenou aquela ferida e somatizou como candidíase. Certo? O bullying pode ser um tipo de abuso? Com certeza, é uma forma de abuso. E de humilhação também. A gente vai falar sobre a humilhação mais pra frente, tá? Mas é uma forma de abuso de poder, né? Abuso de autoridade. Existem muitas formas de abuso. É quando você não se sente respeitada. E ela conseguiu limpar essas memórias uterinas, liberar e até que a candidíase se foi. E o mais interessante é que nesse processo todo dela, ela conseguiu inclusive uma troca de emprego. Então, ela conseguiu, ao sair da ferida, atrair uma situação melhor, em que ela não perpetuasse aquela situação abusiva. É isso que eu quero que vocês entendam. A ferida, quando ativada, faz você reviver 300 mil vezes as mesmas situações. Não é isso que a gente quer. A gente não quer reviver a rejeição, a gente não quer reviver o abandono, a gente não quer reviver o abuso, a gente não quer reviver nada disso. Quando eu me abro para fazer as limpezas das feridas, das memórias uterinas, eu também estou dizendo, em outras palavras, eu quero uma vida melhor do que a que eu vivi até então. Eu cansei de estar sempre imersa, mergulhada nos mesmos padrões. Eu cansei de estar sempre com os mesmos tipos de situações, os mesmos tipos de sintomas, os mesmos tipos de bloqueios. Eu quero uma vida melhor. Vocês entendem que é um passo muito grande em direção o nosso autocuidado, a nossa autoestima, quando a gente se abre para essas limpezas uterinas, porque a gente diz, bom, essas emoções todas que estão, essas feridas emocionais que estão abertas, estão atraindo para minha vida coisas que eu não quero. Mas eu tentei não pensar nessas feridas e achei que daria certo. Mas percebi que, mesmo eu fingindo que elas não existem, elas existem. E elas vão vir como um filme repetido na minha vida, de muitas formas. E aí você cansa. Quando você tá cansada, você se abre para as limpezas uterinas e você libera essas feridas, essas dores, para que você não venha a ter mais esses tipos de sintomas, situações e pessoas. Clica no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações para os vídeos que são liberados praticamente todos os dias.